paz do Senhor, aqui vos fala a pastora Miriam, presidente do Ministério Templo de Yeshua. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra aos nossos corações, uma palavra que venha nos alertar, nos despertar, não é? Porque tem acontecido no nosso dia a dia, no mundo evangélico, no meio do povo que se diz servos e servas de Deus, filhos e filhas de Deus, amém? Eu estive a meditar naquela passagem onde Paulo escreve para Coríntios, não é? Sobre o espírito é sujeito ao profeta, né? O espírito do profeta é sujeito a ele. Deixa eu me expressar bem, porque o versículo diz bem assim, não é? O espírito do profeta é sujeito a ele. E eu estive a meditar sobre esse versículo e estive lendo, não é? A passagem toda para cima, embaixo, porque a gente nunca deve frisar só nenhum versículo. Então eu estive lendo e estive meditando, não é melhor que eu não estive vendo, eu estive meditando que nos dias de hoje, aquilo que o apóstolo escreveu, que já estava acontecendo no passado, não é? Lá em Coríntios, a falta de reverência, não é? Que os profetas estão tendo nos dias atuais. Os profetas hoje em dia, eles querem aparecer mais do que Deus, querem ser bem mais aparecido do que o Espírito Santo, e isso está errado. Isso não é correto. Nós temos que respeitar o Espírito Santo de Deus. É uma obrigação nossa ter respeito pelas coisas de Deus, não é? Quando Deus fala, nós temos que ter certeza que é Ele que está falando para poder passar aquilo, não é? Para quem precisa realmente ouvir o que o Espírito Santo de Deus está falando, está dizendo. E ultimamente isso não tem acontecido. Ultimamente os profetas têm se atropelado uns aos outros, não têm tido reverência na casa do papai. E ainda tem aqueles que falam que depois nem sequer lembra que foi usado, que foi cheio do Espírito de Deus. E eu afirmo para você, meu querido, que usa essa técnica de que não lembro depois do que acontece. Cuidado, o Espírito Santo de Deus não está te usando. Sim, os demônios estão te usando. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos usa, nós lembramos, nós sentimos leve, nós ficamos com aquele gostinho de sabor de mel na boca por um tempo, porque fomos contemplados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo falou pelos nossos lábios. É muito gostoso ser usado pelo Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que você não possa ter domínio sobre você, sobre o teu espírito, porque com Deus tudo é com ordem e com decência, nada com bagunça, com gritaria, com sapateado, com aviãozinhos dentro da igreja. Vamos vigiar, queridos, vamos vigiar, vamos ter mais prudência do que realmente a palavra de Deus diz. Quando nós estamos cheios da presença dele, quando nós estamos cheios da presença de Deus, nós transmitimos isso para as outras pessoas, e as outras pessoas têm desejo de sentir aquilo que nós estamos sentindo. Hoje em dia você vê uma pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo de Deus, você fica assim, eu não quero ser usada assim não. Porque são coisas vergonhosas, são coisas que fazem que não deveriam fazer. Nós temos que ter noção de termos ordem na casa do Pai. É por isso que Deus deixou escrito na palavra dele que é bem mais sábio os filhos das trevas do que os filhos da luz. Porque a única coisa que nós fazemos é escandalizar esse Deus tão maravilhoso. A única coisa que nós fazemos é distanciar as pessoas que estão perdidas neste mundo para vir para a presença desse Deus, porque essas pessoas olham para nós e vê certas atitudes, vê certas profecias, revelações que não vêm da parte de Deus, não é? E ficam escandalizados e censura quem? Censura Deus.
Não censura o profeta. O profeta nunca é censurado. Olha, viu? É crente, diz que serve a Deus. É sempre assim que é falado. Você vai evangelizar alguém, você não pode chegar na pessoa para evangelizar ela e danar falar em profecia com aquela pessoa, e danar falar em espírito com aquela pessoa. Se aquela pessoa nunca nem sequer viu isso na vida dele, nós temos que reter um pouco, nós temos que ser sábio, nós temos que provar para esse mundo que os filhos da luz também são sábios, são prudentes, porque é o que nós temos que ser. Amém? Eu não quero agredir ninguém com as minhas palavras, eu não quero estar apontando ninguém com as minhas palavras, mas vamos refletir um pouco no que nós temos feito quando nós abrimos a nossa boca e falamos que é da parte de Deus, que estamos cheios do poder de Deus, que há coisas que nós estamos fazendo que está escandalizando a esse Deus maravilhoso. Há coisas que nós não devemos fazer. Vamos ler, queridos, lá em 1 Coríntios 14, do 26 até o 32, 33, e ler bem o que o apóstolo Paulo diz ali naquela passagem e ver se você se enquadra naquilo, que se você enquadrar, você está errado, porque você tem que ser diferente. Nós temos que respeitar as coisas celestiais, as coisas que vêm do Espírito, e sermos prudentes, e sermos sábios para trazer aqueles que estão desgarrados lá fora para a presença desse Deus. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.